Você passa a acompanhar Sindasp Informa, um programa do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Apresentação: Daniel Nunes e Alan Camargo. Produção técnica de Juan Carvalho. Sindasp Informa, todas as sextas ao meio-dia. Então aí, começando mais um Sindasp Informa, nosso programa informativo semanal do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Já peço para que tu chegue deixando o like, já batemos 1000 inscritos no nosso canal, então todo like é importante. Obrigado pela participação da nossa comunidade, aliás, agora já dá para dizer que é uma comunidade de milhares, né? Toda sexta-feira eu estou aqui contigo, Alan Camargo, também junto com o Daniel Nunes. Nós só tivemos uma folguinha da sexta-feira antecessora da outra semana, em função do Congresso Crise Climática, que nós estamos lá ainda desmontando a estrutura, e na semana passada pela folga, né, merecida, para a gente conseguir também dar conta dos atrasados, né? Daniel, bem-vindo de volta aí à nossa bancada. Mas agora a gente está de volta com o Sindasp Informa, esse bom dia, boa tarde, boa noite. Lembra no início do Sindasp Informa a gente falava bom dia, boa tarde, boa noite, agora eu posso falar para mais de 1000, é isso? Isso aí. Para mais de 1000, é isso aí, pessoal. Lá no nosso congresso a gente conseguiu bater a marca histórica aí de 1000 inscritos no nosso canal. Então, assim, agora, como o Alan falou, é importante, deixe seu comentário, deixe seu like, dê sua curtida, distribui conteúdo, tem bastante conteúdo. O congresso inteirinho tá aqui. O nosso congresso está todo gravado aqui no nosso canal no YouTube. Então, tem bastante conteúdo no canal do Sindasp. E quem não é inscrito ainda, se inscreve, né? Porque a gente agora já tem mais de 1000 inscritos. Vamos lá, partiu? Qualquer comentário e curtida também agora enganja, né? Agora tá jogando cada vez fora da nossa isso aí, comunidade. cada vez que as pessoas assistem, contam as horas necessárias, né? Nós temos os cortes necessários e o número de inscritos necessários para o canal agora se desenvolver. Obrigado por toda a participação aí nesse período todo. Daniel, quais são as informações de hoje no Sindasp Informa? Pois então, a gente vai falar, assim, o Sindasp teve essa semana uma participação na etapa estadual da segunda Conferência Nacional do Trabalho, que aconteceu aqui em Santa Catarina, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Tem novidades sobre a Casa Caresc também, né, Daniel? Isso aí, tem novidades sobre a Casa Caresc, e do Plano de Saúde apresentou um novo plano. E Novembro Azul, Daniel que vai agora, daqui a pouquinho, para sua consulta. É isso aí, galera, não pode dar bobeira daqui a pouquinho, então por isso que a gente está gravando o programa, porque tem consulta daqui a pouquinho, então não dê bobeira, Novembro Azul, a gente tem que se cuidar, a prevenção é o melhor remédio. E é isso aí, vamos tratar também do Congresso Crise Climática, o papel da classe trabalhadora na defesa do planeta. Vamos trazer a fala do professor William, que abriu o nosso congresso, trazendo a conjuntura da desigualdade social em relação às crises e à crise climática no planeta, né, Daniel? É isso aí, o Congresso acabou, mas o papel da classe trabalhadora na defesa do nosso planeta está apenas começando. Inclusive, está sendo debatido na COP30 a questão da crise climática, que foi tema do nosso Congresso, do Congresso do Sindasp 2025. Então, da participação do Sindasp na etapa estadual catarinense da segunda Conferência Nacional do Trabalho, Daniel participou, ele e mais 20, 30 sindicalistas ligados à nossa central, além, né, de todos os movimentos, vai nos dar como é que foi a conferência, o que aconteceu, tinha participação do governo, dos trabalhadores e também dos empresários, né, Daniel? É isso aí, teve bastante participação, gente. Sim, foi um momento único até que eu pude participar. Essa questão da Conferência Nacional, essa segunda Conferência Nacional do Trabalho, a primeira foi feita há mais de 10 anos, não sei por que não foi feita nos últimos anos, né? Ela, de repente tem aí vai um puxão de orelha da classe trabalhadora na hora de eleger os governantes, né? Então a gente não estava discutindo a questão do trabalho. É uma atividade que também tem a participação em organização, organizada também pela Organização Internacional do Trabalho. Inclusive, o pessoal da OIT estavam ali fazendo a organização dessa etapa de Santa Catarina. Em Santa Catarina foi a 18ª etapa, está sendo feita essas etapas estaduais em todos os estados, os 27 estados membros da nossa federação têm uma etapa estadual. E em março vai ter a etapa nacional para discutir justamente trabalho. Então, assim,
É bem bacana, é um momento surreal, porque na mesma sala, no mesmo ambiente, estavam reunidos a bancada dos trabalhadores, a bancada dos empregadores e também a bancada governamental. Então, é tripartite toda essa discussão. Então, foi feita uma discussão através de sistemas, elaborado 4 sistemas eixos para a gente estar discutindo, por exemplo, no sistema 1, relações de trabalho, negociação coletiva e segurança jurídica. Só nesse sistema, vamos lá. O que tu acha que deu? Empregadores colocando as suas posições com a bancada de trabalhadores, colocando suas posições com a bancada governamental, também colocando as suas posições para discutir negociação coletiva. Então, assim, teve a questão lá a bancada dos empregadores queriam segurança jurídica, então tem que prevalecer o negociado sobre o legislado. Aí a bancada dos trabalhadores, não, tudo bem, então vale assistencial? Não, assistencial não. Então foi esse tipo de discussão que teve lá, foi bem legal, mas foi um espaço de muito debate. Esse é um exemplo do sistema 1. Sistema 2, mercado e futuro do trabalho, intermediação, qualificação profissional e competências. Nesse sistema 2, foi qual o GT que eu participei, nós conseguimos fazer um consenso. Saiu uma proposta de consenso. O que é a proposta de consenso? Em que todos os 3 setores concordam com aquela mesma redação. Nós conseguimos aprovar 2 propostas de consenso aqui na etapa estadual, aqui em Santa Catarina. Sistema 3 que foi debatido, políticas públicas de emprego, trabalho e renda e os fundos que as financiam, articulação, coordenação, informação e monitoramento. E no sistema 4, proteção e inclusão produtiva, emprego, desemprego, empregabilidade, novas formas de trabalho, inovações e tecnologias. Então, tudo que diz respeito à discussão do mundo do trabalho foi discutido ontem no dia inteiro, começou às 7h30 da manhã e foi até quase 6 horas da tarde, muito debate, muita discussão, foi bem bacana, porque da bancada, a gente acha que os empresários não participam, a bancada empresarial estava só de delegados, estavam 45 delegados, a bancada dos trabalhadores com 44, então tinha mais empresário preocupado com a relação do trabalho, para levar suas bandeiras, mas estavam lá discutindo, debatendo, participou todo o empresariado aqui de Santa Catarina dessa etapa, e a bancada dos trabalhadores fez bonito, conseguimos aprovar por maioria tudo aquilo que a gente colocou como proposta. A bancada também, com a articulação com as 7 centrais sindicais, que fizeram um trabalho lindo aqui em Santa Catarina, se articularam, as propostas das bancadas dos trabalhadores foram previamente discutidas entre as 7 centrais sindicais. Então, todas as 7 centrais sindicais estavam falando a mesma língua lá, representando como tem que ser a bancada dos trabalhadores. Também tinha a bancada governamental, que também estava lá se fazendo representar. Então, assim, foi um dia inteiro de bastante discussão sobre a relação de trabalho. Se discutiu IA, inteligência artificial, a questão da uberização, pejotização, tudo isso foi discutido ontem e a gente fez um documento para mandar agora para a Conferência Nacional que vai acontecer em março em São Paulo. Então, assim, as etapas estaduais estão acontecendo em todas as unidades da federação e em março vai ser concluído esse trabalho da Conferência Nacional do Trabalho aqui no Brasil, porque a OIT está fazendo essas atividades em vários outros países pelo mundo inteiro. E sabe o que eu ouvi falar ontem do representante da OIT? Que o Brasil está sendo o país que está tendo mais participação da classe trabalhadora nessas discussões. Então, foi falado ontem, foi bem bacana. Então, vai ter frutos de trabalho, a gente vai discutir, espero que a partir do ano que vem, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente consiga discutir mais políticas públicas, mais financiamento, mais capacitação, que foi o eixo que eu trabalhei, que saiu uma moção de uma proposta de consenso, inclusive com apoio dos empregadores, apoio da parte governamental e da bancada dos trabalhadores, saiu uma proposta de consenso para capacitação dos trabalhadores, inclusive na questão da IA. Então, foi uma atividade bem bacana que o Sindasp esteve participando lá, nós tivemos com a nossa central, participando através da CUT, da nossa central, mas representando também o nosso sindicato nesse debate que foi tão importante aí para a classe trabalhadora. Em destaque, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e igualdade salarial entre homens e mulheres, né, Dani? A bancada empresarial não queria, mas a gente conseguiu aprovar, isso também saiu como proposta da bancada dos trabalhadores, porque tudo tem os delegados, e assim, é bem bacana, porque tudo é feito de maneira bem democrática. Então, por maioria, claro que os empresários
não votaram a favor, mas ela foi adotada, a gente chama de adotada, as propostas de Santa Catarina, adotada por maioria, não por consenso, mas por maioria, e a gente está mandando para São Paulo, para a Conferência Nacional, essa bandeira aí do fim da escala 6x1, que é, como foi falado na defesa, a bancada dos trabalhadores fez a defesa da proposta e foi falado lá, e eu concordo plenamente. É questão de saúde pública, a questão da redução da jornada. A gente viu lá ontem também um aumento de 134% dos afastamentos nos últimos 2 anos por saúde mental. Isso é esgotamento, isso é burnout, isso é estresse da classe trabalhadora. Então, é saúde pública, sim, o fim da escala 6x1, e foi adotada aqui por Santa Catarina para ir para a Conferência Nacional do Trabalho. É isso aí, nós vamos acompanhar um pouquinho de como foi a conferência na fala da nossa presidenta, Ana Júlia, da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. A nossa expectativa hoje na Conferência Estadual do Trabalho é de nós sairmos daqui com propostas unificadas entre trabalhadores, governo e patronal, como a redução da jornada de trabalho, a igualdade salarial e o fortalecimento das entidades sindicais. Não existe democracia sem sindicatos fortes, e nós precisamos discutir a redução da jornada sem redução salarial, o fim da escala 6x1. O trabalhador não quer morrer trabalhando. E a igualdade salarial, o respeito entre homens e mulheres que fazem o mesmo trabalho. E o principal objetivo mesmo é que os nossos trabalhadores e trabalhadoras estejam no centro das políticas públicas do país. Agora nós vamos falar um pouco da semana. A Casa Caresc apresentou um novo plano de enfermagem. O Daniel acompanhou o assunto, né? Isso, ontem foi apresentado, a Casa Caresc fez uma live com os seus representados, no caso, seus associados, para apresentar uma alternativa ao plano de saúde, aquilo que nós já vínhamos pedindo desde 2000, vocês lembram, desde 2021, uma alternativa para um plano mais barato, para quem sabe a gente conseguir participar do plano de saúde. Então, ontem eles apresentaram esse plano de saúde. Já também anunciaram um reajuste para o ano que vem, que pese foi falado que teria que ter um reajuste de 14%, a Casa Caresc vai segurar, acho que agora tem impacto da CC Saúde, né, que tem a possibilidade, eles vão dar uma segurada no reajuste e vão aplicar apenas o INPC, o reajuste aplicado vai ser de 5,1%. Então foi apresentado esse plano de enfermaria, que é uma alternativa, é um outro contrato, é claro, como por ser coletivo por adesão, é um contrato, então tem que ter um número mínimo de vidas para aderir, para dar início a esse plano, mas foi apresentada uma alternativa, né? Então agora, inclusive eles fizeram um simulador, está lá no site da Casa Caresc, um simulador para quem é associado, quem tem um plano de saúde, vai lá, só coloca o seu CPF, puxa todos os seus dados e tem uma tabela comparativa ali de qual é o teu plano que está se pagando hoje e o plano de enfermaria, caso você migrasse para o plano de enfermaria. Eu já tive alguns retornos de algumas pessoas, né, que nos encaminharam que a diferença dá bem pouca, que não diminui quase nada para ir para um plano de enfermaria, que talvez não compense, enfim. Essa é a análise que cada um de vocês, trabalhador, trabalhadora, que tem o plano de saúde da Casa Caresc, deve fazer. Cada situação é uma situação particular. Então, vai lá, já está disponível, a Casa Caresc já deixou disponível lá, tem um formulário, só colocar o teu CPF lá, que ela já puxa todos os teus dados do banco de dados da Casa Caresc e já faz o comparativo, quanto tu paga hoje, quanto tu vai pagar e a diferença que vai dar para ter o acesso ao plano de enfermaria. Então foi anunciado isso ontem, foi anunciado também o reajuste de 5,1%, né, que não é uma notícia boa, mas também não é uma notícia ruim, né, pelo menos apenas a inflação no período que vai ser aplicado. Então, essa foi a novidade que nós tivemos essa semana em relação ao nosso plano de saúde. Tem alternativa agora, mas agora você tem que ir lá e ver se vale a pena você passar para o plano de enfermaria ou não. É isso aí. Vamos falar também de Novembro Azul. O Daniel, daqui a pouquinho, está saindo para fazer a sua consulta periódica. A orientação é de que os associados e associadas do Sindasp, mais uma vez, se utilizem da rede credenciada para fazer aí, né, o controle, as consultas. Como é que funciona, Dani? Isso, nós temos da nossa rede credenciada, além de quem tem plano de saúde, nós temos uma rede credenciada para quem é associado, para quem é associada, que é da Masterclean, que eu tenho inclusive no aplicativo do Sindasp, ele é referenciado, mas eu estou
aqui em Lages, tem algum credenciado aqui? Entra lá no aplicativo que ele já é referenciado, ele vai te dizer qual é o laboratório, qual é o médico mais perto que está credenciado para ter descontos aí para quem é associado do Sindasp. O aplicativo é já referenciado, não interessa se eu estou lá em Dionísio Cerqueira, ou se eu fui visitar o meu amigo Giovanni lá para visitar as filhas dele lá em Campo Herê, as gêmeas, vou lá visitar o Giovanni, também eu posso chegar lá e ver lá em Campo Herê qual é o estabelecimento mais próximo que tem ali, porque o aplicativo é já referenciado. Então, assim, mesmo não achando, vamos buscar, importante agora, importante é a prevenção, gente. Então, assim, é mês de prevenção, mês de conscientização, Novembro Azul, mês passado a gente teve Outubro Rosa, e agora é o Novembro Azul, que a gente deve reforçar bastante, né, porque geralmente os homens, eles se cuidam bem menos que as mulheres, né, então a gente vai bater nessa tecla aí da campanha do Novembro Azul. Não dê bobeira, faça a sua prevenção. É isso aí. Agora nós vamos acompanhar um pouquinho do que foi o Congresso Crise Climática e o papel da classe trabalhadora na defesa do planeta. Vamos relembrar aí o professor William Gomes, né? Ele que é da Universidade Federal Fronteira Sul, doutor em Geografia, e nos trouxe a conjuntura da desigualdade frente à crise climática. Vamos lá? Então, boa tarde, cada um e cada uma. Boa tarde. Eu, pro terror dos comunicadores, das comunicadoras, agora eu vou começar a caminhar aqui. O pessoal fica parado. Eu fiz uma apresentação para guiar a minha reflexão com vocês e também para eu não me estender muito, que sabe que professor, quando começa a falar, né, ele, né, quando vê, passou uma hora. Então, para eu me controlar também um pouco, se vocês puderem projetar ali para mim, estou chamando a minha fala aqui de conjuntura, né? É uma fala de conjuntura, mas também de justiça climática e também de desafios da classe trabalhadora, pegando o tema, né? O gancho do tema de vocês. Quer dizer, pensar a emergência climática, qual é o papel da classe trabalhadora nesse contexto. Pode passar? O primeiro ponto, gente, eu trouxe aqui, não vou ler tudo, mas recomendo para vocês a obra do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Tá? Krenak, nessa fala dele, ele nos provoca a pensar, né, sobre como nós produzimos tudo aquilo que está dentro do planeta como coisa. Então, é necessário a gente humanizar as relações com a natureza, e humanizar significa também de que esses elementos da natureza, né, essas interações e essas integrações, elas fazem parte da nossa natureza como seres humanos. Eu não vou ler para vocês, mas fica aqui a recomendação para quem quiser conhecer a obra do Krenak, Ideias para Mudar o Mundo. Para mim é uma literatura de cabeceira importante agora para esse atual contexto. Pode passar. Eu vou trazer alguns elementos contextuais, muitas dessas questões talvez não sejam nenhuma novidade, porque a grande mídia já explanou bastante. Pode passar. E o primeiro ponto, lembrando aqui, eu não vou partir da pandemia, poderia partir da pandemia, vou pegar como recorte aqui as inundações. Vocês vivenciaram, aí a grande mídia noticiou, as nossas mídias populares também fizeram questão de trazer, por conta também da denúncia desse contexto, que é importante, que é aí duas imagens, né, mostrando o mercado público de Porto Alegre, aí do jornal Brasil de Fato, né, uma imagem mostrando esse espaço histórico da ocupação de Porto Alegre, né, tomado pela água, e aqui também uma foto, uma imagem, né, de uma família, né, tentando sair dos seus lares, em busca da sua sobrevivência. Então, essa imagem dramática do que foi aí esse contexto bastante conturbado, né, e que nós vamos problematizar aqui hoje das inundações no Rio Grande do Sul. Pode passar? E também, aqui não vai ficar muito visível para vocês a projeção, mas o fenômeno do Brasil em chamas, que nós vivenciamos ainda hoje, né, com as queimadas, mas com muita intensidade no ano passado. E vocês vão ver essa projeção ali, ó, aquela faixa mais escura são as áreas que foram mais atingidas pelas queimadas. Então, nós somos atravessados no Brasil
né, pelos rios voadores, e os rios voadores trouxeram muito dessa fumaça do centro-oeste e da base ali do norte, né, para nós ali na região oeste de Santa Catarina, né? Não teve um dia naquele contexto que eu não amanheci com muita fumaça chegando para nós ali no oeste e no sudoeste do Paraná, né? E isso significa que para a natureza não há fronteiras, como nós delimitamos com o Estado-nação, os territórios políticos administrativos do Estado, né? A natureza, ela atravessa os territórios e ela nos atinge porque ela não tem essa fronteira tão fechada, né? Agora caiu tudo? Então, reiniciando lá. E por que eu estou trazendo estes elementos, né, das queimadas e também das inundações, né? O primeiro ponto é também para problematizar como é que nós estamos nos relacionando com a natureza, né? E o que isso tem a ver agora com este momento formativo que nós estamos tratando aqui. Então, tem uma sequência lá que daqui a pouco eu volto lá para vocês. O primeiro ponto que eu quero levantar, e hoje de manhã eu já mencionei, é que nós estamos vivenciando, nesse momento, uma crise sistêmica do modelo de sociedade que nós estamos inseridos. O modelo de sociedade capitalista está aprofundizando a sua crise. E essa crise, ela é sistêmica, ela é multidimensional, ela é material e imaterial ao mesmo tempo, e ela é também multiescalar. Ela não está apenas lá nas escalas das empresas, das instituições, do Estado, ela não está apenas no global, né? O problema está fora daqui. Não, ela está no tecido social, ela se espraia e ela nos atinge. Mesmo quando nós dissemos assim, não, eu estou aqui no meu cantinho, aqui nada vai chegar. Isso não é uma verdade. Então, essa crise, ela se aprofundiza e ela acirra aquilo que a professora Esther Cessenha, do México, vai chamar de guerra de amplo espectro. Tá? Ela se espraia no tecido social e ela vai chegar no nosso cotidiano. Por que ela é de amplo espectro? Porque ela vai abarcar elementos que são próprios da cultura, né? A gente vivencia hoje todo um tensionamento em torno da diversidade, em torno das grandes migrações, em torno dos conflitos culturais. Ela também é marcada por um contexto de guerra, de conflitos territoriais, perpassado pelos interesses dos estados nacionais e pelo campo empresarial, pelas riquezas naturais, pelos elementos da natureza que têm valor econômico. O conflito da faixa de Gaza não é só um conflito árabe-israelense, judeus e palestinos, ela é também um conflito geopolítico, porque ali há toda uma demarcação com o mar, há toda uma presença de gás natural, há todo um elemento de passagem entre a Europa e o Extremo Oriente e o Oriente Médio. Então, ali há todo um contexto geopolítico de interesse de alguns donos do poder, vamos dizer assim. Então, é um conflito de amplo espectro. Então, você tem crise sistêmica, conflito de amplo espectro, e, ao mesmo tempo, você tem, na emergência da sociedade, uma sociedade que emerge a partir dos movimentos sociais e sindicais, fazendo também luta e resistência e produzindo alternativa. Então, nós estamos no contexto, ao mesmo tempo, de tensionamento, de acirramento, de aprofundização da crise do capital. Por outro lado, nós temos uma camada de população desde abaixo produzindo alternativas, produzindo experiências credíveis e que demonstram para nós a capacidade que nós temos de transformação para um mundo mais sustentável, mais justo. Então isso é incrível, porque ao mesmo tempo que nós temos uma condição extremamente perversa, focada no aumento escalar do produto interno bruto, por exemplo, nós temos um país amplamente desigual e amplamente devastador. Um projeto de desenvolvimento que vem devastando a natureza cada vez mais. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, por conta do meu tempo, mas há projeções que eu queria mostrar aqui para vocês, que hoje, naquela região que nós chamamos de Matopiba, que pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no interior, hoje é uma das regiões mais conflituosas do território nacional brasileiro. Por que ela é conflituosa? Porque ali avança o agro-hidro-minero negócio.
ali avança o agronegócio do gado, ali avança o agronegócio das oleaginosas, ali avança a mineração, sobre a Amazônia, sobre uma parte do Cerrado que já está vivendo tensionamentos históricos, e também, claro, pega ali a zona da mata do Maranhão. Então, essa região forma uma faixa de muitos conflitos territoriais em que os movimentos sociais emergem, fazendo, então, tensionamento para poder fazer o enfrentamento a esse modelo de desenvolvimento. Então, uma das questões fundamentais de síntese da minha fala é, se nós vamos trabalhar com um projeto de sociedade sustentável, a primeira questão é, este é o modelo de desenvolvimento territorial que nós queremos na formação social, socioespacial do Brasil? Qual é o lugar que a classe trabalhadora tem na criação desse novo projeto? Se nós não queremos esse projeto que destroça, que destrói a natureza, que coloca em risco a nossa vida, a vida dos povos e comunidades tradicionais, quer dizer, qual é o projeto que nós vamos trazer? Então, eu fecho a minha fala dizendo para vocês que hoje, eu particularmente, tenho trabalhado muito, e aqui é um exemplo, né, de produzir eventos, de produzir experiências, que tem uma matriz formativa. E por trás dessa matriz formativa, pode pôr lá no último agora, vou passar tudo, pode passar tudo. Aqui, só volta um pouquinho aqui. Ó. Aqui, ó, eu vou deixar essas questões, né? Que projeto de desenvolvimento econômico, social, cultural, socioambiental tem sustentado a produção socioespacial do Brasil? Esse projeto atende aos interesses de quem? Quer dizer, quem que está incluído e quem não recebe os louros prometidos pelo desenvolvimento? Aí você pode perguntar, o que é isso, professor Willis? O senhor não acredita no desenvolvimento? Você não quer que o Brasil, o mundo, a humanidade se desenvolva? Né? A pergunta é, há mundos possíveis para além do desenvolvimento? É um pós-desenvolvimento ou ainda pós-extrativismo, pós-colonialismo, pós-imperialismo? É possível jogar na utopia isso, na luta sindical? Assumir outro projeto de humanidade, de relações sociais, de relações sociedade-natureza, é possível? Ou nós estamos apenas retroalimentando uma utopia em seu sentido negativo? Ou seja, a utopia como sendo um território jamais possível de se alcançar, de se conviver, né? Então, será que a gente, de fato, acredita nisso? Pode passar? Então, eu deixo aqui como desafio dessa mudança societária e nos temas que eu tenho trabalhado, né? Cooperação e vida em comunidade, no campo e na cidade, né? No termo da cooperação, da vida em comum, né? Os saberes e fazeres da agroecologia, a filosofia e educação no sentido da libertação, pensar o filosófico. É possível sentir pensar com a natureza, no sentido econômico, como a Madalena Leon traz para nós, uma economia sustentável, uma economia solidária e justa, como Ladislau Dober nos traz também nos seus textos, a interculturalidade, o mundo intercultural, numa vivência intercultural, como Catherine Walsh, né? E a Vera Kandal traz para nós. É possível uma sociedade antirracista, como a professora Nilma traz para nós, ou como Milton Santos fala, e o conhecimento científico, a tecnologia responsável pela vida. É possível produzir ciência e tecnologia que, de fato, vá ao encontro da vida? Então, eu tenho trabalhado com essa matriz, que para mim é, ao mesmo tempo, uma matriz formativa, ou seja, ela está aqui, porque ela também precisa, nós precisamos nos reeducar para quem já está aqui e está tensionando cada vez mais a procura de um outro mundo, e ao mesmo tempo ela é uma matriz societária. Então eu deixo aqui para a gente pensar os desafios que nós temos, porque não há uma receita aqui. O que nós temos hoje são muitas experiências e muita gente dizendo que é possível sim fazer um pouco dessas coisas e quem sabe construir uma rede de solidariedade. Essa rede de solidariedade que eu vejo, ela ainda precisa se formar. Nós temos muitas experiências que precisam agora se conectar, quem sabe, na construção desse mundo possível. Então, eu termino a minha fala aqui. Eu queria ter mostrado as projeções, mostro numa outra oportunidade, para que vocês entendam que nós vivemos hoje, tá? E o material fica disponível para vocês,
num dos países mais desiguais do planeta. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais um Sindasp Informa. Tem agenda para semana que vem, Dani? Tem agenda. Na segunda-feira, na terça-feira, nós temos 2 assembleias da base privada. Tem aliás, 3 do grupo Google Kirten, são 3 empresas da base privada. Na terça-feira, nós temos essas assembleias, e na quarta-feira, nós temos também uma reunião para tratar aqui de plano de saúde. Nós temos uma nova operadora que a gente está trazendo aí para a base privada, aqui na Grande Florianópolis. Isso nós vamos estar discutindo na quarta-feira. Quinta-feira, feriado. Por que quinta-feira é feriado? Dia Nacional da Consciência Negra. Quinta-feira, agora, esse ano é feriado. É isso aí, pessoal. Então, quinta-feira vão dar uma descansada e vão dar uma refletida, conscientização, consciência negra, e a gente tem que cumprir o nosso papel de brigar contra o preconceito na nossa sociedade. Esse é o nosso papel. É isso aí. Vamos estar acompanhando também as manifestações que vão acontecer durante os dias de comemoração da consciência negra. No domingo, é domingo. Se não fosse domingo, seria feriado, que é 16 de novembro, depois do feriado do dia 15 de novembro, que é no sábado, porque eu vou estar comemorando meus 48 aí, pessoal. Manda o likezinho dos 48. E se puder, Pix. Sindasp@gmail.com, aceito presente em Pix. É isso, pô. É isso aí, até semana que vem. Forte abraço, sindicato. É cada um de nós. Até lá. Mais.